Salve rapaziada, Brubão aqui falando com vocês. Vamos para mais minha experiência jogando jogos. E o jogo da vez é o Stellar Blade. Antes de você ver um pouco da minha experiência, se você quiser ver um pouco da gameplay, ela tá aqui nesse card, que é um outro canal meu que eu posto a full gameplay de todos os jogos que eu zero e trago aí a minha experiência para vocês aqui nesse canal, tá? Primeiro, quem é o Stellar Blade? Stellar Blade é um jogo exclusivo da Sony, da PlayStation. Ela não é do PlayStation Studios, ela foi feita por outra desenvolvedora, que foi o primeiro jogo dela. Foi lançado em abril de 2024, um jogo de nova geração. E como ela é exclusiva para o PlayStation, ela foi desenvolvida pensando totalmente no PlayStation, que faz com que ela tenha ali gráficos e uma gameplay mais direcionada para o PlayStation. Que é como eu vou falar um pouquinho aqui a minha experiência, focando tanto ali na própria gráficos do jogo, história e a gameplay. E às vezes se amarrando uma entre outra coisa ali, para falar como eu me senti, se eu gostei, o que eu não gostei, se vale a pena e assim por diante. Começando, tá rapaziada? Os gráficos do jogo, lembrando que é um exclusivo do PlayStation, é muito bem construído, não é um absurdo de gráfico, mas é muito bonito. Eu não tive problema nenhum com algum bugzinho, com uma perda de FPS, o jogo rodou liso, bacana. O gráfico, em alguns momentos ele é bem realista, em alguns momentos quando você olha na cara de um NPC você acha bonecão, mas ele é todo bonitão, e aí então eu acho, cara, sem nada o que reclamar aqui. Dá pra comentar um pouco até que teve a polêmica com a Eve, que é a nossa protagonista. Por ser os gráficos tão assim bonitos, algumas skins da Eve, lembrando que aí indo um pouquinho para a história de quem é a Eve. A Eve é um ser humano melhorado, quase que um androide, então ela tem algumas peças ali robóticas, mas todo estético de humano, e ela é uma combatente, ou seja, ela tem um corpaço. Por quê? Muita atividade física, bonitona, gostosona. E algumas skins mostram demais. Associando com um gráfico bonito, deu uma pesada, né? Até pelo momento que a gente vive, que a galera pega muito no pé. Mas, pelo que eu já comentei, ela é uma combatente, os gráficos são bonitos, então meio que tinha que ter um corpaço, tá ligado? Não tem, mas os desenvolvedores pensaram dessa maneira nesse jogo e ela fica ali com uns pernão gigantes. Mas beleza, voltando aqui pra minha ideia da minha experiência. O gráfico não teve nenhum problema. A história, como eu já falei, a Eve é uma ser humano melhorado, ela tem toda uma estrutura e ela é de um esquadrão de ataque aéreo. Por quê? Porque você tá numa guerra, num mundo pós-apocalíptico, que teoricamente, os seres humanos foram para a colônia, que eu não quero dar muito spoiler. Uma colônia é o quê? Uma estrutura ali no espaço que está ali em órbita da Terra. E a governante dessa colônia, que é a Mãe Esfera, tá ali travando uma guerra com alguns monstros que estão na Terra. E ela fica mandando esses esquadrões para tentar exterminar esses monstros. E a Eve faz parte de um desses esquadrões. Ela chega na Terra, ela já vê um monte de parceiras dela morrendo e ela é resgatada pelo Adam, que vai acompanhar você ao longo do jogo. E a ideia é você ali caçar esses monstros e ir descobrindo que não necessariamente é o que você sabia desde o começo. Tem uma premissa muito parecida com vários outros jogos assim pós-apocalíptico e lembra bastante o Nier Automata. Ali pela aquela moralidade relacionada ao se você um androide, um robô é vivo ou não é vivo, o seu inimigo e assim por diante. Você não chega a ter uma empatia pelo inimigo, mas tem um peso bem grande, tá? E a história principal pode ter alterações, por exemplo, no boss final e os finais do jogo. Existem 3 e tem ali um final secreto que sem querer eu fiz. Por quê, tá? O final secreto vai depender das subquests que você faz, as missões secundárias. Aqui eu vejo um potencial muito desperdiçado na criação das missões secundárias. Existem algumas boas e existem algumas que poderiam ter um potencial muito legal sem interferir na história principal. Em um momento do jogo, você vai se deparar com uma cidade de humanos ali que conseguiram sobreviver, se juntaram e estão vivendo ali, tentando se afastar dos monstros num lugar bem escondido. E aí você tá ajudando esses cidadãos, e aí um deles fala que foi roubado, e aí você vai atrás tentando ajudar, você entra num beco, você toma uma espadada nas costas, e aí aparecem vários meliantes ali tentando roubar algumas peças suas.
Porque você é uma combatente, o seu corpo vale ouro, porque você tem muitos pedaços ali que valem muito dinheiro. Pô, eu achei que, vão dar um contexto, um background aqui, você vai lutar contra ele, você vai tentar fugir, vai dar uma outra mapa, nada. Cutscene, o Adam vem e te salva. Broxante. Então, a missão principal me envolveu muito, mas as secundárias deixaram a desejar. Aquela impressãozinha de, preciso que você explore o mapa, toma aqui uma missão secundária, vai lá pegar tal coisa. Não é tão ruim, a gente sabe como funciona esses jogos de ações com um pouquinho de RPG, é assim mesmo, mas poderiam feito diferente, poderiam ter ali um background diferente ali dentro das missões secundárias, poderia ser God, entendeu? Podia ser muito bom, mas não foi, mas tá tudo bem, é assim que funciona. E vamos para gameplay. Como eu comentei, você é um Android todo ali muito bem desenvolvido. Ou seja, dependendo das fases que você passa na história, você vai ganhando habilidades e estruturas diferentes, tá? Isso para suas habilidades, mas como o jogo em si funciona. Quadrado é ataque leve, triângulo é ataque pesado, X você pula, bolinha você esquiva, tem como dar a esquiva perfeita, o L1 você apara, L1 você pode defender apenas, e aí existem as habilidades que você vai controlar no L1 mais quadrado, X, bolinha, triângulo, e o R1 quadrado, X, bolinha, triângulo. Basicamente é isso. Os boss do jogo são esses monstros, existem alguns que são bem desafiadores, eu penei pra caramba no último boss e no penúltimo boss, foi difícil, tá? O modo do jogo que o jogo te coloca, tá? Quando você tá jogando pela primeira vez, é o fácil e o normal. Eu joguei no normal, porque o difícil só entra no fator replay, que é o New Game Plus. Eu não cheguei a fazer ele ainda. Eu gostei do jogo, então provavelmente eu vou platinar e vou começar um New Game Plus, mas dessa vez sem fazer aí live ou gravando, nem nada do tipo, só aí seguindo alguns guias específicos, que é sempre assim que eu recomendo aqui, o Brobão recomenda que você tente platinar jogos. Joga o jogo primeiro, depois você platina. Aqui você não tem nenhum achievement, nem nada do tipo perdido, pelo menos pelo que eu vi, tá? E como eu comentei, minhas escolhas dentro da história fizeram com que eu fosse pro final secreto ali dentro, que faz com que eu ganhei um poder novo para jogar no New Game Plus. Porque dependendo ali no momento da história, você ganha meio que o modo de fúria, que você pode meio que se transformar em uma outra coisa e combater ali dentro. No final, você meio que vai se transformar numa coisa mais foda. É isso que eu posso dizer sem dar muitos spoilers, tá? Minha nota para esse jogo, um jogo de ação, levando em consideração tudo que eu falei, é um 8 de 10, tá? É um jogo que eu gastei ali umas boas 25 horas, acho que até um pouquinho mais, pra zerar, porque eu joguei com calma, joguei fazendo as subquests, joguei tentando pegar até alguns coletáveis, eu escaneava tudo, então, porque você tem um apoio ali de um drone que te ajuda, então é legalzinho, tá? Eu recomendo esse jogo para vocês comprarem. Pô, eu paguei 350 conto na PlayStation, na loja da PlayStation Online. Eu recomendo, por exemplo, vocês esperarem um pouquinho esse jogo a baixar. Se você tem, por exemplo, mídia física, você tem leitor de mídia física no Play 5, vale dar uma olhada aí no Mercado Livre, na Kabum, que você vai encontrar por 200, 250, que eu ainda acho um pouquinho salgado, porque eu acho que esse jogo aí, uns 200, uns 180, daria muito bem pago, e aí, pô, legal, só vamos jogar. Então dá pra esperar uma promoçãozinha aí, e valer a pena esse jogo. Mas, se você se interessou muito, até pelo que eu falei, e tem uma grana, só vai, mano. Só joga, que vai valer a pena, tá? Bom, é isso, rapaziada. Essa é a minha experiência que eu tive com o jogo. Comenta aí o que você achou, se você já jogou, se você já deu uma chance pra Evezona aí. E é nóis, tamo junto.